Olá, gente, tudo bem? Esse é o nosso curso EA772, curso de Circuitos Lógicos, e essa é nossa aula número 3, a aula sobre códigos binários. Bom, gente, nós vamos falar hoje, dando sequência às nossas duas aulas anteriores. Se vocês se recordam bem, na nossa primeira aula, a gente falou um pouquinho demos uma introdução sobre o nosso curso de circuitos lógicos, falamos um pouquinho da diferença entre sistemas analógicos, que a gente estaria trabalhando com um sinal basicamente contínuo, e um sistema digital, onde a gente estaria trabalhando com sinais que se encontram em certas faixas contáveis, tá certo? Espero que isso tenha ficado claro para todos. Na nossa aula número 2, nós falamos um pouquinho sobre sistemas de representação, e nós começamos a falar um pouquinho para vocês sobre como a gente tem um tipo de número que a gente chama de número binário e como que a gente faria para fazer a conversão entre números binários e números decimais, tá certo? Falamos também um pouquinho sobre os números hexadecimais, que seria um outro tipo de representação diferente, né? Lembrando que nos números binários a nossa base é 2, nos nossos números decimais a base é 10, e nos nossos números hexadecimais a nossa base é 16, tá certo? Hoje nós vamos dar sequência nessas duas aulas, falando um pouquinho sobre códigos binários. Vamos tentar entender o que é isso, tá certo? Bom, antes da gente entrar efetivamente na aula, vamos falar um pouquinho de algumas convenções. A gente, de certa forma, já adiantou algumas dessas convenções para vocês na aula passada, mas agora vamos deixar isso bem sacramentado para a gente ficar bem claro sobre o que a gente está falando quando a gente se refere a esses termos, tá certo? Então, o primeiro termo que é muito importante que a gente entenda, e já usamos esse termo na outra aula, mas vamos agora aqui sacramentar o significado dele, é o conceito de bit. Né? Bit nada mais é do que binary digit, é a junção dessas duas coisas. Dígitos binários, tá certo? Um bit, então, nada mais é como cada um dos dígitos de um número binário, tá certo? O meu bit pode ser 0 ou pode ser 1. Esse bit, se eu tiver mais de uma casa, né, no nosso número binário, ele pode ser referido como o primeiro bit, o segundo bit, o terceiro bit, né, ou o bit da casa 0, o bit da casa 1, como a gente já utilizou anteriormente no nosso curso aqui, tá certo? Então isso é um bit, nada mais, nada menos do que um dígito binário, um binary digit, né, é a junção desses dois sons, tá certo? Vamos introduzir aqui agora alguns conceitos que vão complementar um pouquinho esse conceito de bit, que é bem tranquilo, bem natural para todos vocês. Né? O segundo conceito que a gente vai colocar aqui é o conceito de word, né, em inglês. Em português a gente pode se referir à palavra, tá certo? O que é uma palavra? Né? Uma palavra nada mais é do que um grupo de bits utilizados para representar uma unidade de informação. Professor, tem que falar desse jeito aí, todo garboso para falar de um número binário? Espera aí, vamos tomar um pouco de cuidado, porque existe uma diferença entre uma palavra, ou uma word, tá certo? E um número binário. Não é a mesma coisa. É quase a mesma coisa, mas a gente precisa aprender a separar uma coisa da outra para a gente não ficar com uma ideia equivocada. Tá certo? Qual que é a diferença, então? Qual que é a diferença de uma palavra e um número binário? Bom, a diferença está que normalmente essas palavras elas ficam armazenadas de alguma forma em algum lugar dentro do nosso computador, dentro do nosso sistema, né?
Então, isso pode ser uma memória, isso pode ser um conjunto de linhas de um circuito que a gente está querendo construir, tá certo? A diferença que existe é que quando a gente fala de um número binário, em princípio, a gente não se preocupa demais para saber o número de casas que esse número tem, tá certo? Então, né, nós vamos dar alguns exemplozinhos aqui no próximo slide, mas vocês vão ver que, de uma maneira geral, a gente desenha um número como a gente vai escrever um número qualquer numa linguagem decimal. Quando a gente está falando de um sistema usando um circuito lógico, nós vamos ver que nós precisamos definir o tamanho dessa palavra, né, o tamanho dessa word. E nós vamos ver que o tamanho de uma word ele é padronizado em alguns dispositivos, e isso depende muito do tipo de hardware, do tipo de sistema que a gente vai utilizar. Tá certo? Então nós vamos perceber que em alguns sistemas nós vamos ter uma palavra de 8 bits, em alguns sistemas nós vamos ter uma palavra de 16 bits, em outros sistemas nós vamos ter uma palavra de 32 bits. Em alguns sistemas pode ser que algumas das palavras sejam em 8, em outras sejam em 16, outras sejam em 32, isso aí vai variar um pouquinho. Calma que eu vou dar um exemplozinho para vocês, vai ficar mais fácil isso logo logo, tá certo? Vamos só acrescentar mais dois conceitos que são importantes para a gente poder seguir para frente. O primeiro desses conceitos é o conceito de byte. Né? Byte é uma unidade de medida de tamanhos de palavras. É óbvio que a gente pode ter palavras de quantos bits a gente quiser, tá certo? Palavra de 1 bit, palavra de 2 bits, palavra de 3 bits, palavra de 4 bits, quantos eu quiser. Mas tem alguns dos tamanhos que são mais comuns ou menos comuns, tá certo? E o pessoal criou essa terminologia byte para se referir explicitamente a um grupo de 8 bits. Então, se a minha palavra tem 8 bits, eu posso dizer que a minha palavra, ou minha word, ela tem 1 byte. Tá certo? E aí nós podemos ter, então, 2, 3, 5, 20 bytes, tá certo? Podemos ter kilobytes, né? 1000 bytes. Podemos ter megabytes, 1 milhão de bytes, mais ou menos, não é bem 1 milhão. Mas a gente vai explicar isso mais para frente, tá certo? O fato, gente, é que o byte é a unidade de medida do tamanho de palavras que a gente utiliza dentro de um sistema computacional. E a gente também, às vezes, usa esse outro conceito, né, que é um conceito que já foi mais importante no passado, em alguns casos ele continua importante ainda, que é o conceito de nibble. Né? O nibble é meio byte, tá? Não vamos falar assim, né, porque né, a coisa fica meio complicada, tá certo? Mas mais ou menos é isso, tá? Se eu tiver um grupo de 4 bits, isso corresponde a um nibble. Então, uma palavra de 1 byte possui 2 nibbles. Por que o conceito de nibble surgiu? O conceito de nibble surgiu porque a gente pode converter esses 4 bits exatamente num caractere único hexadecimal. Né? A gente sabe que com 4 bits a gente é capaz de decodificar 16 tipos de números, tá certo? E esse número então vai de 0 até f, tá? Aonde f é o número 15, tá certo? E isso é um nibble. Então, por isso que o nibble aparece, tá certo? Porque muitas vezes a gente vai estar interessado em estar representando esse grupo de 4 bits num formato hexadecimal. Mesmo que internamente dentro do computador ele seja binário, ou seja, vou ter zeros e uns, vou estar falando realmente de bits, para a gente pensar, para a gente raciocinar, para a gente se referir a esse conjunto, essa informação que está armazenada ali no computador, eu vou me referir a um número em hexadecimal. Tá certo? Então, em vez de falar 1011, eu vou usar um número equivalente hexadecimal. Tá certo? Então, são essas algumas das convenções que a gente tem. Tá certo? E vamos dar alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro. Tá?
Vamos imaginar que eu tenha o número binário 0. Eu posso querer representar esse número 0 como uma palavra de 2 bits. E eu vou ter esse primeiro exemplo que eu estou vendo aqui no meu slide. Tá certo? Então nós vamos ter o quê? 0, 0. Por quê? Porque eu preciso representar todos os bits da minha palavra. Vocês percebem agora por que a gente precisa fazer essa diferença entre um número e a representação desse número dentro de uma palavra? Vocês entenderam por que tem essa diferença? O número em si é 0, acabou. Não preciso colocar 0, 0. Mas se eu estiver fazendo a representação de 0 em 2 bits, aí vai aparecer do jeito que está aí, tá certo? 0, 0. Mesma coisa, vou imaginar que eu tenho um número binário 101. Né? Que número que é esse número? É o número 5, tá certo? Bom, como é que eu represento o número 5, ou 101, numa palavra de 4 bits? Ao invés de colocar simplesmente 101, eu vou colocar 0101. Por quê? Porque eu tenho que definir, eu tenho que mostrar todos os bits da minha palavra completa. Putz, professor, tem que falar essas bobagens? Não é óbvio isso? Não é claro? Precisa explicar? Precisa, gente. Por incrível que pareça, muita gente faz uma confusão por causa de uma coisa tão simples assim. Tá? Então fica mais fácil se a gente deixa isso bem claro, se a gente deixa isso muito bem compreendido. Certo? Por exemplo, se eu quiser representar o número 2, que em binário é 0, e eu quiser fazer essa minha representação num número de 8 bits, eu tenho que colocar ali 0000, 0010. E da mesma maneira, se eu quiser representar aquele número 0 na forma de um número de 8 bits, eu vou representar 00000000. Tá certo? Tá claro? Por que a gente faz isso? Por que a gente precisa definir uma palavra e precisa definir o número de bits dessa palavra? Porque isso vai me limitar o maior número binário que eu sou capaz de representar para uma determinada palavra. Então a gente percebe, né, qual que é o maior número binário que eu sou capaz de representar em uma palavra de 8 bits. É o número 111111, que em decimal seria 65.535. Tá certo? Por isso que é importante. Quando a gente define o número de bits de uma palavra, a gente é capaz de entender qual que é o maior número que essa palavra é capaz de representar. Tá certo? Mas isso vocês vão ver mais para frente, por enquanto é só para vocês terem uma ideia e a gente pode seguir adiante por aqui. Tá certo? Legal. Nós vimos então na aula passada como é que a gente representa números binários. Nós vimos que, ao contrário dos números decimais, onde a gente tem aqueles algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, em números binários nós temos o quê? Só zeros e uns. E a gente pode usar tantos números quanto a gente pode contar quantos números a gente quiser usando um número binário. E nós vimos também que dentro de um computador digital, dentro de um circuito digital, essa representação é a representação que vai estar armazenando as informações que a gente quer. Tá certo? Mas nós vamos ver que em algumas situações pode não ser tão simples assim. Pode ser que outros tipos de representação possam ser mais adequados. Tá certo? E aí? O que a gente faz? É para isso que existem os códigos. Tá certo? Por que nós estamos falando de código aqui na aula de hoje? Porque nós vamos ver que só com zeros e uns a coisa pode ficar meio travada e a gente vai ver que não vai ficar tão legal assim. A gente vai precisar, então, criar esses códigos. E nós vamos ver que os códigos eles vão estender bastante o poder de representação dos números binários. Mas vamos deixar essas coisas bem claras para a gente não se confundir. Tá bom? Vamos ver um exemplo. Vamos ver por que isso acontece. E que casos são esses em que a gente não pode usar números binários. Vamos imaginar como é que a gente faria para criar uma representação binária
de um relógio digital com um LCD, né, aquele display de cristal líquido, tá certo? Que a gente chama de 7 segmentos. Por que a gente chama esse display de 7 segmentos? É esse desenho que a gente está aí. Esse desenho, se vocês olharem, se vocês tiverem um relógio digital, vocês vão ver que internamente, muito provavelmente, o relógio digital de vocês tem um display como esse. Às vezes o display tem um segmento a mais para representar um ponto, mas muitas vezes esse display de 7 segmentos é o display mais comum. O que acontece num display como esse? O que nós temos? Nós temos como se fossem 7 lâmpadas, tá certo? Cada uma dessas barrinhas aí é uma... Aí nesse caso nós temos 2 displays, tá certo? Então esse é um exemplo aí de 2 displays. Cada uma dessas barrinhas aí é uma lâmpada que pode estar acesa ou pode estar apagada. Quando a gente tem tudo apagado, nós temos o quê? Nós temos como se fosse um negócio escuro. Quando uma das lâmpadas acende, nós vamos começar a criar padrões visuais que vão permitir que a gente represente números. Tá certo? Vamos dizer que a gente quisesse representar, por exemplo, que agora é 1 hora. Tá certo? É óbvio que se a gente quisesse representar minutos também, nós teríamos mais 2 displays aí de 7 segmentos para representar os minutos. Estamos querendo olhar só a hora nesse caso, tá certo? Nós podemos, por exemplo, usar um número binário, como aquele número que está ali, 0001, para representar que agora é 1 hora da tarde. Tá certo? Legal. Colocamos ele aqui. Tá certo? Então, acendemos 2 daqueles displays, né, 2 daqueles segmentos do meu display e eu sei que é 1 hora da tarde. Tá certo? Simples assim. Por que o senhor falou que não pode usar números binários? Esse número binário funcionou direitinho para a gente representar o 1 no nosso display de 7 segmentos. Não funcionou? Tá, legal. Mas o que a gente faz quando for 11 horas? Tá certo? Quando for 11 horas, provavelmente a gente ia querer representar dessa maneira, 1. Não é isso? Como que isso fica em binário? Se a gente colocar o número 11 em binário, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim. Isso se parece com o que está aparecendo ali no display? Mais ou menos, né? Não está muito legal, tá certo? A gente vê então que essa representação binária, pelo menos para esse caso, né, de mostrar as horas no relógio digital, não parece muito adequada, certo? Nós vamos ver que para a gente poder encontrar uma boa representação para o que a gente quer ver no relógio digital, usando números binários, né, nós vamos precisar da ajuda de um código. Esse é um exemplo do que a gente chama, então, de um código binário. Né? Por que é código? Porque, na verdade, nós vamos ver que nós vamos fazer com que certos números binários representem coisas diferentes. Por isso que é um código. Tá certo? A gente faz um mapeamento entre um número binário e alguma coisa que a gente quer representar com esse número binário. Tá? Bom, qual que é a ideia, então, de um código binário? A ideia é usar um conjunto de bits para codificar cada um dos dígitos de um número decimal separadamente. Tá certo? Como a gente tem 10 dígitos, né, de 0 até 9, a gente vai precisar de 4 bits. Mas como que a gente faz essa codificação? Teoricamente, a gente podia fazer qualquer número representar qualquer dígito, tá certo? Existem milhões de maneiras possíveis de codificar 10 dígitos em combinações ou palavras de 4 bits, tá? Observando que, nesse caso, esses 4 bits vão representar uma informação, não necessariamente um número. É que sempre existe a correlação desse número com alguma outra coisa, então isso pode causar um pouco de confusão. Vamos tentar olhar para isso com cuidado para a gente não se confundir, certo? O código mais comum, mais simples que a gente pode usar numa situação como essa é um código chamado BCD. Né? O que significa BCD? Binary Coded Decimal, certo? Nós vamos explicar como é que funciona, então, esse código BCD. Tá?
No código BCD, que é o código mais simples que existe, por que ele é o mais simples? Porque a gente usa o próprio número binário para representar ele mesmo, tá certo? Então nós vamos fazer como? Nós vamos usar ali do 0 até o 9 a mesma representação que a gente utilizaria normalmente no número binário, tá? Só que nós vamos ter outros números ali no final da nossa tabela, que são palavras que vão ser inválidas no código BCD, elas não vão significar nada, tá certo? Nós vamos usar só a representação digital dos números de 0 até 9, tá certo? Legal. Então vamos ver como é que isso ficaria naquele nosso exemplo. Vamos imaginar como que funcionaria o código BCD naquele mesmo exemplozinho do relógio, né, digital que a gente está querendo representar a hora. Quando for uma hora, a gente vai colocar ali 0001, tá certo? E quando for 11 horas, como é que a gente faz? Né? A gente faz do mesmo jeito que a gente tinha feito anteriormente? Né? Claro que não. Tá certo? Não vai ser assim que a gente vai representar. Nós vamos representar como isso daí? Nós vamos representar dessa forma. Tá certo? A gente quer que apareça 1 e 1, então nós vamos usar 0001, que representa 1, e 0001 de novo, que representa 1 de novo. Tá certo? Pô, professor, tudo isso para explicar esse tal de BCD? Pois é, BCD é simplesmente isso. Ao invés de representar o número binário do jeito normal, como a gente representaria dentro de um código binário, nós vamos separar cada dígito de um código decimal, de um número decimal, e representar esse dígito usando um número binário. A hora que a gente para entender, a gente vê, bom, é fácil, mas tem que pensar um pouquinho. Não é tão fácil assim. Tá certo? Bom, como é que funciona? Vamos lá. Então, se eu tenho, né, eu quero codificar um número decimal, né, em binário, né, usando o código BCD, cada dígito do número decimal vai ser codificado no número binário. Eu vou usar, então, 4 bits para cada dígito do meu número decimal. Então, vamos supor que eu tenha esse número, 3.526, que é um número decimal. Tá certo? O que eu vou fazer? Para cada um desses algarismos, né, o 3, o 5, o 2 e o 6, eu vou, então, encontrar a representação binária em números binários daquele algarismo, tá certo? E aí, junto tudo isso, essa é a minha representação BCD desse número 3.526. Tá certo? Não é nada complicado demais. Tá certo? A gente só tem que pensar um pouquinho o que a gente está fazendo. Tá certo? Observem, o BCD é diferente do número binário. Tá certo? Nós não estamos fazendo uma conversão numérica, como nós fizemos na aula passada. Nós estamos aplicando um código. Tá? Fica bem claro isso daí para a gente não se confundir. Tá certo? Então, como é que ficaria esse código BCD aplicado aí aos primeiros 15 números aí decimais, né, de 0 até 15? Olhem a diferença como fica aí. Né? A representação binária é a que aparece aí na segunda coluna da tabela, né? Vai de 0000 até 1111, e a representação em código BCD é diferente. Vocês estão vendo que ela é diferente? Ela vai de 0000 até 00010101, tá certo? Para representar o número 15, tá certo? Se a gente quisesse, podíamos continuar. Nós só fizemos aqui, só mostramos para vocês os primeiros números dessa tabela, tá certo? Não tem nada de muito grave aqui, bem fácil da gente entender, tá certo? Mas também dá para a gente perceber algumas vantagens e algumas desvantagens de usar o código BCD. Tá certo? A vantagem mais óbvia é que a conversão de decimal para BCD ela é mais simples do que a conversão de decimal para binário. Tá certo? É quase que uma representação direta. Né? A gente vai ver que isso acontece
basicamente em aplicações que requerem pouca armazenagem, né, como em calculadoras, relógios digitais, né, então você não vai ter um número muito grande. Por quê? Porque a gente vai ver que o BCD também tem desvantagens. Não vale a pena a gente ficar fazendo tudo com o BCD. Qual que é a desvantagem mais óbvia? Né? Desvantagem mais óbvia é que ele é ineficiente. Primeiro, ele usa apenas 10 das 16 palavras possíveis de um número de 4 bits, de uma representação de 4 bits. Além disso, ele faz um uso muito ineficiente da memória, usando 20% a mais de bits do que o necessário. Por quê? Porque eu sou obrigado agora a representar cada um dos dígitos do meu número decimal. Tá certo? E nesse caso aqui, né, nós vamos ver que a gente podia representar esse mesmo número com 4 bits. Se eu for representar ele em BCD, eu vou estar usando 8 bits. Tá certo? Além disso, nós vamos ver que é necessário um hardware mais complexo para realizar operações aritméticas usando o BCD. Então vamos tentar fazer um grande resumão da ópera, tá certo? BCD é bom? Serve para alguma coisa? Sim, para algumas coisas pode ser que o BCD seja interessante, tá certo? Principalmente quando a gente quer representar numericamente algo que vai aparecer num display, alguma coisa assim. Imagina, por exemplo, um display de um forno de micro-ondas, ou um display de um relógio, né, ou um contador, alguma coisa assim. Pode ser que o BCD seja interessante. Nós vamos ver até que, em alguns casos, tem outras representações, outros códigos até mais diretos do que o BCD. Mas no dia a dia, BCD pode não ser o melhor código. Tá? A gente apresentou o BCD aqui para vocês entenderem a lógica do que é um código. Né? Quando vocês veem a representação em BCD, fica claro que aquilo lá não é um número, é um número codificado. Eu codifiquei ele de uma forma. Tá certo? Aí fica clara a diferença entre uma representação numérica e um código. Tá certo? Tá claro isso, gente? Deu para vocês entenderem como é que funciona? Legal. Bom, vamos fazer um exercício aqui rápido para ver como é que ficaria a coisa. Né? Como é que a gente converte agora de BCD para decimal? Certo? Nós vamos agrupar o nosso número em BCD, tá certo? Observem aqui que nesse exemplo aqui eu tenho que fazer esse agrupamento da direita para a esquerda, tá certo? Então, apesar desse número ter somente 7 bits, tá certo? Eu vou supor que ele tem 8 bits para poder fazer a minha conversão, tá? Vou agrupar ali os 4 primeiros dígitos, 1001, isso em decimal vai ser 9, o segundo vai ser 0100, em decimal vai ser 4, o dígito decimal que a gente está representando aí em BCD é 49. Tá certo? Então, aqui não tem nada muito complicado, a coisa é relativamente simples para vocês entenderem. Tá ok? Mas vamos analisar um pouquinho mais esse nosso código BCD. Nós vamos perceber que o BCD é o que a gente chama de um código ponderado. Ou seja, cada dígito decimal ele pode ser obtido por sua palavra código, atribuindo um peso fixo, né, WN, para cada bit XN da palavra. Então nós podemos dizer o seguinte, olha, o número em decimal, ele funciona como essa equação aí, W3x3 mais W3x2 mais W1x1 mais W0x0, tá certo? E os pesos W, no caso do BCD, são 8, 4, 2, 1, que são aqueles mesmos pesos que a gente usa para fazer uma representação binária. Né? Lembra que a gente falou que no caso de uma representação binária, o primeiro dígito é 2 elevado a 0, o segundo dígito é 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 3, depois 2 elevado a 4 e assim por diante. Então é como se os pesos nessa representação aqui fossem 8, 4, 2, 1. Tá? Então se eu quiser converter, né, direto um número de 4 bits num número decimal, eu tenho só que aplicar essa minha fórmula aí. 8 vezes x3, mais 4 vezes x2, mais 2 vezes x1, mais 1 vezes x0. E por que a gente está criando essa confusão? Por que a gente está criando essa complicação?
simplesmente porque, né, podemos pensar em outros tipos de códigos, tá certo? Assim como no código BCD, que é o código 8421, nós podemos criar outra ponderação, né? Podíamos, por exemplo, inventar um código aqui, que a gente pode chamar aqui de código 2421, tá? Que a gente vai colocar o quê? Peso 2 para o primeiro dígito, peso 4 no segundo dígito, peso 2 no terceiro e 1 e assim por diante, tá certo? E aí nós vamos colocar ali aquela conta ali, né, que o meu número vai ser dado por 2 vezes x3, mais 4x2, 2x1, 1x0, tá certo? E é aí que a gente faz esse nosso código, tá? Se a gente quiser, então, olhar agora nesse novo código que a gente acabou de inventar, que é esse código 2421, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que nesse código 2421 a gente pode escolher diferentes palavras-código para cada dígito, né? Por exemplo, o dígito 5 tanto pode ser codificado com o código 0101 ou 1011. Por quê? Porque se a gente aplicar os dois naquela equação, vai dar o número 5, tá certo? Coisa começa a ficar complicada, tá certo? Nós vamos ver que esse código, então, o 2421, ele tem duas opções, né? Ou a gente usa aquilo que é a opção 1, que nós vamos ter aqueles números representando cada um dos decimais, ou a gente usa o 2421 opção 2, tá certo? Que dá aquele segundo dígito ali. E a gente vê então que os dois são duas possibilidades para esse meu código 2421. Putz, professor, está complicado. Isso é de fato, gente, está complicado. Mas tudo isso é só para a gente mostrar uma característica específica desse código 2421, que é o que eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês. Porque, observe, né? A gente fez aquela codificação do BCD que era meio trivial, né? A gente representa 0 como 0, 1 como 1 e assim por diante, tá certo? Nesse tipo de código, a gente percebe que a gente pode ser tão arbitrário quanto a gente queira. A gente pode usar qualquer número para representar qualquer outro número, tá certo? E aí, nós vamos ver que algumas dessas representações são mais interessantes do que outras, tá? Nesse caso aqui, essa opção 2 que a gente tem aqui, ela é o que a gente chama de autocomplementável. Por que autocomplementável? Porque a gente tem aí um detalhe importante. Se vocês olharem, ó, a representação para 0 é exatamente o complemento da representação para 8. Desculpe, da representação para 9. A representação para 1 é exatamente o complemento da representação para 8. E assim, para todos eles, aí nós vamos ver que essa autocomplementariedade ela aparece como uma propriedade desse código específico que eu coloquei. Certo? Então, assim, alguém usa na prática esse código 2421? Não. Ninguém, ele só tem um efeito aqui para a gente didático, para a gente entender que um código pode ter propriedades que podem torná-lo mais interessante do que outro. Tá certo? Uma dessas propriedades é essa autocomplementaridade. Tá certo? Vamos tentar olhar para outros tipos de códigos. Tá certo? Então, esse código 2421 é o que nós dissemos autocomplementável, ou seja, é possível obter a palavra código para o dígito n-9, complementando cada um dos bits da palavra código do dígito n. Tá certo? E a condição para um código ser autocomplementável é que a soma dos pesos deve ser igual a 9. Tá? Legal. Vamos ver um outro código agora, que nós vamos ver que ele usa uma outra propriedade interessante que a gente vai usar em algumas situações. Tá certo? É o chamado código de Gray. Tá? Então, apesar da gente ter códigos ponderados, né, e usar essa ponderação para calcular o que está acontecendo, tem alguns códigos binários que não são ponderados. E um deles é exatamente esse código de Gray. Tá? O código de Gray, ele é dito cíclico. Ele tem essa propriedade de ser cíclico, pois as palavras código representando números decimais sucessivos diferem entre si por apenas um bit. Já vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender. Né?
e nós vamos entender ainda por que a gente está falando desse código de Gray. Essa propriedade de um código ser cíclico, ela é uma propriedade importante que acaba sendo usada na construção dos chamados mapas de Carnot. Vocês ainda não conhecem os mapas de Carnot, ainda não viram os mapas de Carnot, nós vamos ver isso mais lá na frente no curso. Mas quando a gente estiver trabalhando com circuitos combinacionais, nós vamos ter uma propriedade lá que é a minimização de um circuito combinacional, e a gente vai usar esses mapas de Carnot como uma maneira de você encontrar uma forma canônica que vai tentar representar um determinado circuito combinacional. Então nós vamos ver que quando chegar lá, esses códigos de Gray, eles vão ser importantes. Por isso que a gente está falando e gastando tempo aqui para falar dos códigos de Gray para vocês nesse momento aqui. Tá ok? Bom, o que é o código de Gray? O código de Gray é como qualquer outro código. Tá certo? Nós temos um número decimal, ou seja, nós temos um número que pode ser representado em binário, e a gente vai usar uma representação alternativa para representar aquele número binário, fazendo uma codificação em cima daquela minha palavra que descreve aquele meu número. Tá certo? E nós vamos ver que no caso do código de Gray, tem duas formas diferentes da gente codificar um binário em código de Gray. Nós vamos ver as duas formas aqui para vocês entenderem. Certo? A primeira delas é usando uma operação lógica que a gente chama de XOR, ou exclusive OR, ou em português seria um ou exclusivo. Nós vamos entender isso daí um pouquinho mais lá na frente, mas a gente já vai conhecer o XOR como sendo uma operação importante para a gente. Tá? A segunda maneira de codificar um número binário em código de Gray é usando a propriedade reflexiva que esse código de Gray ele tem. Tá? Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui, só para vocês perceberem o que eu estou falando. Então, lá no começo, quando a gente representa o número binário 0000, em Gray, igualzinho, 0000. 0001 vai ser também 0001, tá certo? Agora o 2, o 0010, nós já vemos que tem uma representação diferente usando esse código de Gray. Em código de Gray, o número 0010 ele vai ser representado como 0011. E vocês percebem aqui aquela propriedade que eu falei para vocês do código de Gray dele ser cíclico? Vamos olhar ali. De 0001 para 0011, vocês reparam que mudou um bit só? O que é? É o bit ali da segunda casa. No caso anterior era 0, no caso novo é 1. Se vocês olharem essa mesma mudança no número binário, vocês vão ver que ele mudou 2 bits, de 1 para 0 e de 0 para 1. Pô, professor, toda essa história de código, tudo isso por causa de um negócio ridículo desse, vocês vão ver que em algumas situações isso pode ser importante. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho um caso onde isso é interessante. Mas se vocês olharem aí agora na sequência dos números de Gray, de 0 até 15, dê uma olhada como que fica o número de Gray de 0 até 15. Vocês vão perceber que tem sempre exatamente um único bit que está sendo mudado do número para o número seguinte. Tá certo? E vai haver algumas situações em que isso é interessante. Tá? Bom, vamos lá. Como que a gente faz essa conversão? Como eu falei para vocês, a gente pode estar usando essa operação XOR, ou Exclusive OR. Certo? Como é que a gente faz isso para fazer a representação de um número de Gray? Tá? Bom, primeira coisa, a gente copia o bit mais significativo, aquele most significative bit, o bit da esquerda, tá certo? A gente copia ele e soma o bit da esquerda com o próximo bit, descartando o carry da soma. Nós ainda não vimos como é que faz essa soma direitinho, nós vamos ver isso mais para frente aqui no curso, mas é uma soma como outra qualquer, tá certo? Somar números binários é igualzinho a gente somar números decimais, e aquele vai 1 é o que a gente chama de carry, tá certo? Então vamos imaginar aí
que o que a gente está fazendo aí é fazendo a soma e descartando o vai 1. Tá? E a gente vai repetir esse passo N vezes. Tá ok? Ó, então vamos imaginar que eu tenho um número binário 1011, que eu estou querendo representar como sendo em código de Gray. Quero saber qual que é o valor desse 1011 em código de Gray. O que eu faço? Ó, primeira coisa, vocês reparam ali que eu peguei os 3 primeiros bits, né, e desloquei ele para a direita e coloquei ali embaixo na minha conta. Tá? Estão vendo ali? Estão vendo ali? Legal. Depois, o que eu fiz? Eu fiz a soma e descartei o vai 1. Então, ó, 1 e 1 dá quanto? Dá 1, 0. Não é isso? Como se a gente fizesse 5 mais 5, que dá 10, vai 1 e fica 0 do lado de cá. É a mesma coisa, só que a gente está fazendo agora a nossa soma em binário. Tá? Então, 1 mais 1 vai dar 0, e iria 1 no vai 1, e a gente descarta esse vai 1. Aí a gente faz 0 mais 1, dá 1. 0 mais 1, dá 1. 1 mais 0, dá 1. E aí nós temos, então, o final ali, o nosso representação em código de Gray, 1110. Tá? Ficou claro isso, gente? Ó, o cuidado que a gente tem que ter aqui é só com essa história dessa soma que descarta o vai 1, mas basicamente é isso que a gente está fazendo, tá certo? Basicamente é isso que a gente está fazendo, tá? O passo 2, ele soma e ignora o carry, né, que é esse operador estranho que a gente falou, é na verdade essa operação de ou exclusivo, né, o XOR ou exclusive OR, que nós vamos representar daqui para frente como sendo um mais com essa bolinha. O que significa esse mais com essa bolinha? Ela é basicamente uma soma em que a gente descarta o mais um. Tá? Ele é nada mais, nada menos do que um detector de número ímpar de uns. Tá certo? Então, olha que interessante. Ó. Se eu tenho x XOR y, eu vou ter 0 XOR 0 igual a 0. 0 XOR 1 igual a 1. 1 XOR 0 igual a 1. 1 XOR 1 igual a 0. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente coloquei todas as possibilidades que a gente pode ter com os diferentes números de x e y que a gente pode usar nessa nossa operação. Tá? Essa tabelinha aqui, nós vamos ver isso aqui na próxima aula, é o que a gente chama de uma tabela verdade. Certo? O que é? Nada mais do que nada menos do que uma tabela em que a gente tenta combinar todas as possíveis valores de x e y e ver aquela operação, qual que é o resultado que a gente quer. Tá? Então a gente está representando aqui nada mais, nada menos do que todas as possibilidades para essa operação que a gente chama de XOR, ou exclusivo. Tá ok? Legal. Então o que a gente fez aqui? Basicamente a gente vai reproduzir aquilo que a gente já tinha feito, tá certo? Só que agora nós vamos usar aquela notação da direita, né, que é o exclusive OR, para a gente não ter que ficar falando ali. Né? Tá, aqui basicamente é a mesma coisa que a gente já tinha feito antes, só que com essa nova representação em que a gente vai estar simplesmente pegando lá o 1011, desloca para a direita e soma com ele mesmo, tá certo? Agora não é uma soma comum, é uma soma do tipo exclusive OR, e a gente recebe ali o valor do código de Gray. Tá certo? Gente, vocês vão ter que fazer uns exercícios para entender isso daí. Tá certo? Parece fácil aqui, nesse exemplo aqui parece fácil, mas a gente vai disponibilizar depois para vocês como é que a gente faz a representação em código de Gray, como é que a gente converte de um número binário para o código de Gray. Não é nada de outro mundo, mas pode ser que a hora que vocês estão fazendo isso dê um pouco de dúvida. Tá? Então vocês precisam treinar isso daí para poder fazer, saber se vocês estão sabendo de fato fazer essa representação do código de Gray. Tá? Tá muito estranho isso que eu falei, gente? Dá para entender? Eu espero que dê para entender, tá certo? Se não, vocês voltam o vídeo um pouquinho, assistem de novo. Qualquer coisa, vocês postam uma dúvida para a gente lá no canal de dúvidas do nosso curso, eu tento ajudar vocês, tá certo? Mas, em princípio, se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que não tem nada de extraordinário com esse nosso código de Gray, tá certo? É uma operação que a gente está executando aqui para poder, a partir de um número binário, chegar
na representação de Gray dele mesmo. Ok? Tá, vamos ver se a gente entendeu isso aí. Vamos de novo. Vamos agora representar um outro número, né? O número 1110. O que a gente vai fazer? A gente faz o shift, tá certo? Daquele número, né? Joga ele para a direita, destrói o primeiro, ignora o primeiro bit, aí faz a operação de XOR dele com ele jogado para a direita, o resultado é o nosso código de Gray, tá certo? E para a gente decodificar o código de Gray, como é que a gente faz? Vocês vão ver que é mais ou menos parecido, mas é um pouquinho diferente. Ó, vamos ver um exemplo aqui, tá certo? Vamos ver que, olha, é mais ou menos a mesma coisa. A gente primeiro copia o bit mais significativo. Então vamos olhar ali no exemplo. Se vocês olharem ali, tanto pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, a gente pega lá aquele número 1 que estava ali em cima do lado esquerdo e simplesmente passa ele para baixo. Tá? Aí o que a gente faz? Ó, vamos seguir aquele exemplo que está na figura. A gente vai pegar aquele 1 com o 0, executa o XOR, vai dar o 1. Aí colocamos o 1 embaixo. Aí a gente pega aquele 1, né, faz o XOR com o 1 que está lá em cima, vai dar 0, tá certo? Aí aquele 0 com o 1 que está lá em cima, vai dar 1, tá certo? Então, se vocês quiserem realmente ver, vocês vão ver que não é exatamente o mesmo procedimento, é um procedimento ligeiramente diferente, mas ele é muito parecido. Basicamente, a gente tem que fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas vamos ver então como é que fica isso de uma maneira um pouco mais generalizada. Podemos então ir tanto de um lado para o outro, quanto do outro para um. Tá certo? E aí essas equações aqui, de certa forma, elas generalizam, tá certo? A gente sempre vai usar o quê? Esse shift aí do número de um lado para o outro, e aí eu vou converter de binário para Gray ou de Gray para binário. Tá certo? Basicamente é isso, não tem grandes problemas aqui. Tá? E aquela outra forma, professor, que o senhor falou que tinha para poder fazer a codificação, né? A outra forma é usar a propriedade da reflexão. Essa propriedade é uma propriedade interessante aí do código de Gray. Tá? Como é que funciona isso? Ó, vamos montar essa tabela na mão. Tá? Então nós vamos começar lá do lado esquerdo. Nós temos lá o 0 e o 1. Tá? O que a gente vai fazer? A gente basicamente copia ele do lado direito. Então repara ali que na coluna A eu tenho o 0 e 1. Na coluna B eu copiei o 0 e o 1. E depois eu fiz o quê? Eu fiz o rebote dele, eu fiz a reflexão desse número para baixo. Tá certo? Então ali na parte de cima ficou 0, 1, depois ficou 1, 0. Tá? Refleti a parte de cima para baixo. Aí depois na coluna C, o que eu fiz? Para os dois primeiros, eu acrescentei um 0. E para os dois últimos, eu acrescentei 1. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a codificação de Gray para quê? Para 2 bits. Tá? 00, 01, 11, 10. Vamos agora passar para 3 bits. Eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar de novo o mesmo processo de reflexão. Tá certo? O que eu faço? Eu copio a coluna C para a coluna D, ó, 00, 01, 11, 10, e faço o quê? Faço a reflexão para baixo. Então repara ali que para baixo eu vou copiar de novo 10, 11, 01, 00, tá certo? E depois eu vou fazer aquele novo rebote, vou colocar tudo para a esquerda no número 0, tudo para a esquerda no número 1, tá certo? Se a gente for crescendo o código de Gray, a gente vai aplicar basicamente esse mesmo procedimento quantas vezes eu quiser. Para 4 bits, para 5 bits, para 6 bits, para 7 bits, eu vou fazendo o quê? Eu vou crescendo o meu código até que ele fique do tamanho que eu quero. Tá certo? Simples assim, a gente consegue construir toda uma tabela com o código de Gray usando essa propriedade da reflexão. Tá ok? Aparentemente bem simples aí, a coisa não é tão complexa assim. Tá ok? E aquele exemplo, professor, que o senhor falou do uso do código de Gray? Bom,
Um dos usos que a gente faz para o código de Gray é para a gente poder capturar números digitais a partir de dispositivos em que a gente está tentando capturar dados reais do nosso mundo físico. Tá? Então imagina que eu tenho, por exemplo, um motor, tá certo? Esse motor está girando, tá? E eu quero saber em que posição que o motor está. Tá? Uma das maneiras da gente fazer isso, de medir a posição atual de um motor, é usando o que a gente chama de um encoder. O que é um encoder? O encoder basicamente é como se a gente pegasse esse desenho que a gente está colocando aqui, né? E a gente então imaginasse, né, que a gente tem se a gente quiser, por exemplo, fazer o encode em 3 bits, né, esse aqui é um exemplo de um encoder de 3 bits, a gente poderia imaginar que esse desenho aí ele fica espetado no eixo do motor, e à medida que o motor vai girando, esse desenho vai estar girando também junto com o motor. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter como se fosse um leitor óptico que vai tentar ler quais são as cores que estão aparecendo. Tá? Se é o preenchido ou se é o vazio. Tá certo? Na prática, isso é feito com um sensor óptico. A gente tem uma luzinha que está sendo emitida e do lado seguinte nós temos o quê? Um sensor que tenta ver se a luz passou ou não. E esse desenho ele vai passando onde está escuro ali, ele vai bloquear completamente e você não vai enxergar a luz. Onde está claro, você consegue enxergar a luz. Tá certo? No disco da esquerda, nós temos um encoder que está fazendo isso de uma maneira digital, usando o código binário convencional, tá certo? Então eu estou fazendo o meu disco girar e eu vou estar, por exemplo, se eu tiver com a minha com o meu disco ali onde está o 000, vai estar tudo escuro, ele vai estar, os 3 sensores de luz vão estar os 3 com 0, tá certo? E aí, quando ele vai para o 0001, vai aparecer aquele segundo desenho, depois no 0010 vai ser outro desenho, e por aí vai, ele vai poder capturar os dígitos do meu número, e ele vai saber, então, se ele está na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, 4, 5, 6 ou 7. Né? Nesse caso aqui, a gente consegue capturar 7 posições do eixo do motor. Tá? Qual que é o problema da gente fazer isso usando um encoder como esse da figura da esquerda? Né? O problema é que a gente vai estar tendo várias situações aonde de um ponto para outro nós temos o quê? 2 valores que mudam. E nesse processo pode ser que o sistema se perca e ele capture uma informação errada. E a gente não vai saber se ele fez a transição de maneira correta ou não. Tá certo? Ele poderia momentaneamente pegar um valor errado e isso poderia ser fonte de problema na captura, e aí ele estaria pegando um número no meio disso que é um número errado e ele estaria contando errado. Tá certo? Nós vamos ver que, de fato, esse código de Gray ele foi criado lá atrás, não para esse exemplo aqui dos encoders, mas porque antigamente os primeiros conversores analógico-digital eles eram baseados em relés, né? E eles às vezes chaveavam 2 coisas ao mesmo tempo. Então, nesse meio do caminho, um deles podia chavear primeiro do que o outro, e isso causava um ruído espúrio, e ele fazia uma leitura errada de um momento para o outro, nesse momento de transição, e isso aí acabava causando problemas. Né? Por que o código de Gray é interessante? Porque como o código de Gray, a gente só tem, para cada de um para o próximo, uma mudança de um único bit, não acontece esse problema dele fazer uma leitura errada no meio do caminho. Se vocês olharem para o disco da direita aí, imagine esse disco girando, né? E o sensor fixo ali numa determinada posição do meu disco. Tá? Vocês vão ver que toda vez que acontece a transição de um número para o outro, só tem um bit que mudou, então não vai ter essa possibilidade de um bit intermediário aparecer ali dentro, causando algum tipo de ruído. Tá? Então, assim, uma das primeiras aplicações do código de Gray foi na criação desses conversores analógico-digitais. A eletrônica
para poder gerar um número binário em código de Gray, ela era mais simples do que uma eletrônica para gerar direto no código binário normal. E na hora de você construir o seu dispositivo, era mais interessante usar o código de Gray. Ele já capturava o número em código de Gray e aí internamente a gente convertia ele para código binário para poder continuar as operações. Tá certo? Então, muitos dos usos que a gente vai ter do código de Gray são ligados com esses dispositivos de hardware, né, do tipo encoder ou outros mecanismos de captura que estão tentando ler um número do mundo já no formato digital. Aí o código de Gray, por ele ter essa capacidade, né, essa virtude dele só estar mudando um bit para o próximo bit, isso aí faz com que a leitura seja bem mais tranquila e você não tenha problemas nesse processo aí de captura dos dados, tá certo? E nós vamos ver também que tem essa propriedade do mapa de Carnot, que quando a gente chegar lá na frente, a gente tiver, não na aula de hoje, uma aula mais lá na frente, quando a gente estiver vendo os mapas de Carnot, eu vou chamar a atenção de vocês. Ó, então, lembram daquele código de Gray que a gente estudou lá atrás no nosso curso? Então, aqui é o uso que a gente vai estar fazendo desse código de Gray, tá certo? Quem tiver curiosidade pode estar dando uma olhada nesse demo, né, que tem aqui nesse site aqui da Wolfram Research, onde vocês podem ver esse problema acontecendo, né, para vocês enxergarem como que esse ruído espúrio ele surge aí no meio de processos, tá certo? Mas também é só uma curiosidade, é mais para quem tiver dificuldade de visualizar por que usar um disco como o da esquerda pode ser um problema para a gente ler o encoder, e o disco da direita elimina esse problema e não, ele evita que esse problema desse número espúrio ele está surgindo aí no meio do caminho. Tá certo? Legal. Então, gente, eu só queria, depois de falar do código de Gray, ressaltar para vocês, deixar bem claro para vocês essa diferença que existe entre uma conversão de base numérica, que é o que a gente fez na aula passada, e uma codificação ou decodificação, que é o que nós estamos fazendo aqui na aula de hoje. Tá certo? Então, não vamos confundir conversão de base, que é uma coisa, tá certo? Com codificação usando código binário, que é uma outra coisa diferente, que é o que nós estamos vendo aqui na aula de hoje. Tá? Conversão de base a gente trabalhou na aula passada. Envolve, obviamente tem um tipo de codificação lá, mas é aquilo lá fechado, acabou, tá certo? Aqui nós estamos falando de códigos genéricos, tá? O primeiro deles, o BCD, que é bastante próximo desse, depois demos aquele exemplo dos códigos ponderados, e agora nós estamos vendo o exemplo do código de Gray, que é um código mais arbitrário, mas que tem essa propriedade aí de facilitar esse processo de captura de dados, tá certo? Então, por exemplo, se eu estou querendo fazer a conversão, né, do número 13 da base 10 para o número equivalente na base binária, né, eu vou converter 13 da base 10 para 1101 na base 2, tá certo? Observa que isso é diferente, por exemplo, de eu fazer a codificação do 13 usando o BCD, que vai dar aquele 0001, 0011, tá certo? Podia usar qualquer código aqui, ou seja, o número binário que resulta, na verdade, ele é um número completamente arbitrário e vai depender do código que a gente está definindo. Tá ok? Tá claro isso, gente? Eu queria só que vocês não confundissem conversão com codificação, entendessem que isso são coisas distintas. Tá bem? Podemos ir adiante, então? Legal, vamos para frente, então. Bom, um outro tipo de código, que também é um código arbitrário, que é muito importante, porque, principalmente usando esse tipo de código, é que a gente representa textos e palavras e várias outras coisas num sistema computacional, é o que a gente chama dos códigos alfanuméricos. Certo? Por que alfa? Alfa é da letra alfa, quase, né? É porque esses códigos alfanuméricos, eles, além de números, eles podem estar representando também letras, tá certo? Caracteres alfabéticos, que vêm de um alfabeto, tá? Então, sei lá, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, e aí por aí vai,
tá certo? É, então, tem um errinho aqui no slide, depois eu vou consertar, aquele bits era para ficar na linha de cima, né? Um dos códigos mais, vamos assim dizer, emblemáticos dessa linha de códigos alfanuméricos, existem N diferentes tipos de códigos alfanuméricos, é o chamado ASCII, tá certo? ASCII vem de American Standard of Characters in Interaction, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Depois eu recomendo que vocês deem uma olhada ali naquele link da Wikipedia para vocês verem, inclusive, a tabela ASCII completa. Tá? O ASCII ele é um código de 7 bits, ou seja, ele é um código que representa nesses 7 bits além de todos os dígitos, né, do 0 até o 9, também todas as letras do nosso alfabeto latino, tá certo? E também alguns caracteres especiais, que são aqueles que a gente vê nos teclados dos computadores, né, exclamação, interrogação, porcentagem, aquele caractere arroba, né, que em inglês a gente chama de at, que é o A, com aquela bolinha em volta, tá certo? E além disso também vários caracteres não imprimíveis, né, principalmente na época em que as pessoas usavam como é que chama? Aqueles dispositivos de escrita, né? Que permitiam que a gente capturasse, como se fosse uma máquina de escrever. Às vezes é difícil de falar, porque eu não sei nem se vocês já viram que é uma máquina de escrever, né? Talvez o primeiro teclado que vocês já viram já foi num computador, mas quando eu era adolescente existiam as chamadas máquinas de escrever, eram máquinas que tinham ali a capacidade de você ir digitando e escrevendo numa folha de papel, tá certo? Então a gente imitou essas máquinas de escrever num tipo de dispositivo que era chamado de terminal, e talvez o mais próximo de um terminal que vocês conheçam é aquele console do Windows, né, ou do MS-DOS, que vocês podem digitar. Depois, mais para frente no curso, vocês vão entender melhor o que é um console. Mas é o que a gente chama de um terminal. Tá? Um terminal foi o primeiro modo com que as pessoas conseguiam se comunicar com um computador. Vocês podem imaginar como se fosse uma tela preta, tá certo? E aí tinha uma coisinha que ficava piscando ali no meio da tela, era o que a gente chamava do prompt de comando, né? E a gente podia movimentar esse prompt de comando para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e aí existiam caracteres de controle para estar mexendo esse prompt de comando para cima e para baixo. Então, alguns desses caracteres não imprimíveis aí tem a ver com a movimentação desse prompt de comando, que é, por exemplo, o carriage return, né, que retorna tudo para o canto esquerdo, e tem o line feed, que sobe uma linha no terminal. Mas para entender isso eu preciso explicar para vocês depois o que é um terminal. Mais para frente no curso a gente talvez mostre isso para vocês de uma maneira mais clara. Por enquanto, vamos só imaginar que são caracteres não imprimíveis, tá certo? Que não dá para você visualizar, mas que ele tem um efeito aí no controle do nosso terminal, tá certo? Bom, o código ASCII, como eu falei para vocês, foi um dos mais emblemáticos, foi um código que foi muito utilizado, um código alfanumérico muito utilizado. Como ele é um código de 7 bits e normalmente as pessoas trabalham com 8 bits, o pessoal obviamente inventou aí o que seria o ASCII estendido, que na verdade não é um só, a gente podia, como a gente está usando só metade das possibilidades no código ASCII, do que seria possível de colocar, de codificar dentro de 8 bits, o pessoal começou a inventar várias extensões para o código ASCII, e começaram a surgir um monte de diferentes extensões, né, do que seria essa parte do código ASCII estendido. Começaram-se a criar alguns padrões, então muitos terminais, naquela época eram os terminais dos computadores IBM, eles criaram esse código EBCDIC, né, que era um código que estendia o ASCII, acrescentando vários outros tipos de caracteres, né?
E esses caracteres basicamente eram caracteres que eram usados em línguas não americanas, por exemplo, caracteres acentuados, né? A com acento grave, A com acento agudo, A com trema, A com tio, E com acento agudo, E com acento grave, todos os caracteres acentuados que a gente usa no português, além de alguns caracteres estranhos que algumas línguas têm, não sei se vocês já viram, por exemplo, no alemão, eles usam um caractere que parece aquela letra beta do alfabeto grego, que em alemão tem o som de S, né, o Weiss, por exemplo, é W-E-I e coloca esse betazinho aí, que tem o som de S, né, então Weiss, W-E-I beta, né, que é esse caractere. O que acontece? Outras línguas que não a língua norte-americana, não o inglês, eles vão usar outros tipos de caracteres. O pessoal começou a mapear esses caracteres em valores binários que vão ser diferentes dos valores que existem ali no código ASCII. Né? Então, uma dos códigos alfanuméricos mais famosos que surgiu é o chamado ISO 8859. Originalmente teve o 8859.1, que mapeava todos os caracteres acentuados em português e outras línguas latinas, como espanhol, por exemplo, mas não representava adequadamente alguns tipos de letras dos alfabetos do leste europeu. Então criou-se o ISO 88592 e foi depois o 3, o 4, o 5, teve várias versões desse ISO 8859. A Microsoft, quando lançou o Microsoft Windows, eles precisavam também de uma representação para vários tipos de letras que não existiam no código ASCII. Eles pegaram uma das possíveis code pages daquele formato EBCDIC que a gente comentou antes, né? Ele pegou basicamente esse EBCDIC da code page 1252 e criou um outro tipo de padrão alfanumérico, que é o Windows 1252, que durante muito tempo era o formato que era usado dentro do sistema Windows, né? E durante muito tempo, né, o Windows 1252 ele tem muita similaridade com esse ISO 88591, a maior parte das letras ela é a mesma, com exceção de algumas coisas que são um pouquinho diferentes, mas quebrava o galho, a coisa funcionava, né, só que tinha vários tipos de alfabetos que não eram possíveis de ser representados adequadamente nesse formato ISO 88591, ou as outras normas do 8859. E aí, mais recentemente, né, principalmente para aquelas línguas asiáticas, como, por exemplo, o japonês ou o chinês, eu não sei se vocês pararam para imaginar como será que é um teclado de um computador em japonês. Vocês já viram os caracteres japoneses? São tão diferentes dos nossos caracteres latinos que a gente não tem nem como imaginar como isso aí seja, né? Tem aquele alfabeto que é usado também na Rússia, em alguns países do leste europeu, né, que são usando o alfabeto cirílico. Vai existir também o ISO 88595, que usa os caracteres cirílicos. Bom, para tentar resolver esse problema de uma única vez e ter uma única formatação, o pessoal inventou o chamado Unicode. Tá? O Unicode tem vários tipos de Unicode também, os mais famosos é esse UTF-8, né, UTF-16. Hoje em dia, a maioria dos sistemas operacionais modernos usa o UTF-8, né, embora em algumas situações ele pode usar o UTF-16, principalmente no caso de línguas que usam caracteres orientais, né? Mas hoje um dos códigos alfanuméricos mais famosos que a gente usa mais é esse UTF-8. Tá? Então, só para vocês saberem, todas as letras e dígitos e caracteres especiais do ASCII são exatamente os mesmos no UTF-8, mas o UTF-8 permite que a gente represente um número muito maior de caracteres que a gente quiser representar, que não estão disponíveis, por exemplo, no código ASCII ou no 8859 ou nenhum desses outros códigos alfanuméricos. Tá?
A ideia aqui para vocês, gente, é mais para vocês terem uma ideia do que é um código alfanumérico, né? Para aqueles que tiverem curiosidade, eu recomendo que vocês procurem depois na própria Wikipedia ou em qualquer outro lugar. Vocês têm vários exemplos de como que é esse mapeamento, né? Basicamente a gente está representando um número binário num determinado formato para representar cada uma das letras desses códigos estendidos aí, envolvendo não somente caracteres sem acento, como caracteres acentuados, né? Tem várias línguas, daquelas línguas europeias voltadas do alemão, do tcheco, que tem vários acentos estranhos, né? Em tcheco, por exemplo, eles têm um acento que é como se fosse um circunflexo de ponta cabeça. Então, assim, tem várias representações para textos, né, para letras, que a gente não encontra normalmente nesse código ASCII, e que acabaram surgindo e sendo incrementadas nesses outros códigos alfanuméricos aqui. Tá certo? Mas, por enquanto, a gente não vai entrar em grandes detalhes, é só mais para vocês terem conhecimento disso. Se for necessário, mais para frente a gente volta de novo nesse assunto para poder estar aprofundando um pouco mais. Tá certo? Isso, inclusive, é uma das razões, não sei se vocês já tiveram esse tipo de problema, né? Às vezes vocês estão convertendo um arquivo texto de um computador Windows para um computador rodando Unix, ou Linux, ou Mac OS, né? E o texto sai diferente quando você converte de um para o outro. Por quê? Porque no Windows, muito provavelmente, ele está usando ainda aquele Windows 1252. No Unix, por padrão, a gente usa sempre o UTF-8. Então, quando você pega aquele mesmo nome de arquivo, por exemplo, que tem um caractere acentuado, ele pode ser que ele fique diferente quando você tenta ler esse arquivo, por exemplo. Imagina que você tem um pendrive que você deu um nome para o seu arquivo que está usando o caractere acentuado, aí quando você põe ele no Mac, você vai ver que aparece tudo aparentemente corrompido. Não é que ele está corrompido, é porque o Mac ele usa essa outra convenção, ele usa o TF8 e o Windows usa o Windows 1252 e alguns caracteres eles aparecem um pouco diferentes, por isso que eles ficam sendo visualizados. Eles continuam com o mesmo caractere em binário, é sempre o mesmo, ele não muda, mas a visualização que a gente faz desse texto ele acaba sendo diferente dependendo do código alfanumérico que a gente está utilizando. Tá certo? Então, nesse momento, a única coisa que eu queria é que vocês entendessem que existem vários códigos alfanuméricos, né? O código mais antigo é esse ASCII, e mais modernamente a gente tem aí o UTF-8, que é o mais moderno de todos, e o TF-16, porque tem alguns casos que ele tem algumas vantagens que o TF-8 não tem. Tá certo? Bom, vamos lá. Por último, né, só para a gente ir caminhando aí para o final da nossa aula, seria interessante a gente falar um pouquinho de detecção de erros em códigos. Tá? Por que é importante falar de detecção de erros em códigos? Porque muitas vezes a gente usa esses códigos para passar mensagens de um lugar para o outro, de um computador para o outro, de um terminal para o outro, ou de um dispositivo para o outro, né? E essas mensagens, muitas vezes, elas têm mecanismos precários para serem transformados. Por exemplo, um dos mecanismos mais simples que vocês vão ver em alguns cursos mais para frente, a gente usa uma linha serial, tá certo? Que basicamente é um par de fios, tá? A gente normalmente usa esse par, ele fica trançado, ele não é um fio de tomada, né? Desse que a gente vê o fio paralelo, mas ele fica trançado para evitar interferências, né, que possam acontecer de dispositivos externos em cima desse nosso par, o que a gente chama de um par trançado. É uma linha serial, nós vamos enviar um sinal elétrico digital, ou seja, só vai ter zeros e uns ali dentro. E o que acontece muitas vezes é que nesse processo de enviar, né, mesmo que os códigos binários sejam muito mais robustos do que um código analógico, eles são sensíveis a erro. Então, posso ter erros de transmissão, ou seja, eu emito um caractere, do lado de lá ele recebe um caractere um pouco diferente. Então, seria interessante
que a gente tivesse mecanismos para fazer detecção de erros nos códigos que a gente está utilizando. Nós podemos criar códigos que permitam essa correção de erros. Tá? Na maioria dos dispositivos, né, a probabilidade de um erro simples, ou seja, errar um bit no meio da transmissão de um número de 8 bits, ela pode não ser não nula. Tá? E quando que ela vai ser não nula? Quando a gente estiver trabalhando perto do limite de operação de um determinado dispositivo. Então, nós temos que lembrar que num mecanismo de transmissão serial, onde eu estou transmitindo serialmente um sinal digital, eu tenho uma velocidade de transmissão. E essa velocidade, normalmente, eu posso codificar no meu dispositivo qual velocidade que eu vou estar operando. E tem uma velocidade mínima, mas a gente normalmente quer sempre o quê? A gente quer usar a velocidade máxima, tá certo? E o problema acontece normalmente nessa velocidade máxima. Quando a gente usa velocidades intermediárias, normalmente os dispositivos são todos homologados para funcionar com uma certa margem de segurança. É muito difícil de ter um erro de transmissão. Mas à medida que a gente começa a transmitir as nossas palavras digitais numa linha serial, por meio de uma onda serial, em alta velocidade, pode acontecer da probabilidade de ter um erro de 1 bit nesse processo de transmissão. Então a gente vai considerar, em princípio, que a probabilidade de um erro simples, né, de errar um dos bits que a gente está transmitindo, ela é não nula, ou seja, ela existe, apesar de ser bastante pequena, ela existe, tá certo? Mas que a probabilidade da ocorrência de 2 erros, 2 bits virem errado na mesma transmissão, é quase nulo acontecer isso, tá certo? É claro. Então vamos assumir que ela não existe, tá? Então, assim, num primeiro momento, só para a gente poder começar a colocar essa questão, vamos imaginar que nós só estamos interessados aqui em fazer detecção de erros simples. Tá? Então, assim, vamos assumir que não existe erro de 2 bits estarem se modificando nesse processo de transmissão. Tá? É óbvio que isso não é verdadeiro. Certo? Pode acontecer? Pode. Mas como a probabilidade disso acontecer é tão pequena, a gente assume que isso nunca acontece. Então, o nosso algoritmo de detecção de erro, nosso processo de detecção de erro, ele vai tentar detectar o erro de 1 bit. Tá certo? Que é o caso que a gente vai ver aqui. Poderia ter outros? Poderia. Tá certo? Mas na maioria das vezes isso aqui é suficiente e com isso a gente já consegue resolver aí quase a extensa maioria dos possíveis erros que podem estar acontecendo. Tá certo? Porque também se você começar a ter mais de 1 bit errado sendo transmitido, a gente simplesmente está dizendo o seguinte, olha, esse dispositivo não pode operar nessa velocidade. Você está querendo operar numa velocidade maior que o dispositivo é capaz, por isso que está acontecendo tanto erro assim. Aí nós temos que fazer o quê? Diminui, né, a velocidade, os erros vão parar de aparecer. Tá certo? Bom, basicamente é isso. E aí, como é que a gente resolve isso? Vamos tentar ver como é que a gente detecta um erro num código. Tá? Vamos imaginar que nós vamos ter um número decimal codificado em BCD, por exemplo, então nós vamos ter aí palavras de 4 bits que estão sendo transmitidas. Né? Vamos imaginar que a gente queira transmitir, por exemplo, aquela palavra que está do lado esquerdo ali, né? 0010, que vai representar 2, tá certo? Em decimal. Vamos imaginar que no processo de erro que pode acontecer, só 1 bit que vai errar. Então, estamos desconsiderando aqui a possibilidade de 2 bits errarem ao mesmo tempo. Quais seriam as possibilidades? Tá certo? Bom, no primeiro caso, vamos imaginar que foi o primeiro bit, aquele que está em vermelho ali na figurinha. Tá certo? Então, em vez de 0010, apareceu do lado de lá 0011. 0011 é um número válido em BCD, corresponde a 3. Tá certo? Da mesma maneira, se o bit que foi errado foi o segundo, vai chegar a 0000, que também é um número válido em BCD.
Se eu errei o terceiro bit, vai chegar lá 0110, que também é um número válido, tá certo? Só se tiver mudado um único bit, que foi o bit da esquerda ali, é que a gente seria capaz de detectar um erro em BCD. Né? Por quê? Porque 1010 não é uma palavra válida em BCD. Tá certo? Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos usando aquela redundância que existe implicitamente dentro do BCD para poder detectar que existe um erro na transmissão. Tá certo? E a gente vê aqui que o BCD não é muito robusto para detecção de erros, porque a gente só vai conseguir detectar um erro usando o BCD se chegar do lado de lá um número inválido que não existe no BCD. Tá certo? Então o BCD não é um mecanismo legal de detecção de erros. Tá? Uma das maneiras que a gente pode usar, e que é de fato muito usado, principalmente em transmissão serial, para você transmitir como é que chama? Uma palavra de maneira serial, é o que a gente chama de bit de paridade. O que a gente faz? Né? Basicamente, a gente acrescenta um bit extra do tamanho da nossa palavra. Então, se a minha palavra é uma palavra de 7 bits, a gente acrescenta 1, nós vamos transmitir 8 bits. Se a palavra é uma palavra de 4 bits, nós vamos transmitir 5 bits e vai acrescentar um bit extra. E esse bit vai fazer o quê? Ele é o que a gente chama de bit de paridade. Vamos entender como é que a gente calcula esse bit de paridade. Tá? Nós vamos simplesmente acrescentar esse bit extra e esse bit vai ser 0 ou 1, dependendo do tipo de paridade que a gente quer usar. Então a gente pode definir, eu vou trabalhar com paridade par. Ou então eu vou falar assim, eu vou trabalhar com paridade ímpar. Dependendo de eu escolher paridade par ou paridade ímpar, o bit de paridade vai ser calculado de maneira diferente. Tá? Se eu decidir transmitir o meu número com paridade par, o bit de paridade deve fazer com que o número de bits da palavra seja par. Então, se eu tenho 5 bits, nesses 5 bits só tem um único número 1 e eu quero enviar ele com paridade par, eu vou colocar o meu bit de paridade em 1, que aí eu vou ter 2 bits no número 1 e ele vai ter, então, paridade par. Tá certo? Se eu estiver usando paridade ímpar, esse bit de paridade seria 0, porque ele já tem número ímpar originalmente no número que a gente está utilizando. Tá bom? Gente, prestem atenção nisso aqui. Porque assim, isso aqui é uma fonte de infinitas confusões. Tá? E se a gente não prestar atenção, a gente vai errar. A gente vai fazer errado. Primeira coisa, se eu quero criar uma transmissão, ou seja, se eu quero usar um código que acrescente detecção de erro por meio de bit de paridade, a primeira coisa que eu preciso definir é qual paridade que nós estamos falando. É paridade par ou é paridade ímpar? Porque se eu não der essa informação, simplesmente não dá para descobrir o que é um bit de paridade. Tá? O pessoal diz que o tipo de paridade mais comum é a paridade par, mas isso é totalmente... a gente pode definir, tá certo? A gente usa o que a gente quer. É arbitrário, tá? É par ou é ímpar, como eu quiser. Agora é óbvio que os dois lados têm que ter o conhecimento do código que está sendo usado, tá certo? Se eu mando um bit de paridade par e ele pensa que é ímpar, não vai funcionar. Tá certo? Então, tem que haver os dois lados têm que saber qual tipo de paridade que está sendo usado. Se é paridade par ou se é paridade ímpar. Tá certo? Legal. Depois que eu decidi qual que é o tipo de paridade que eu vou usar, é que eu posso, então, aplicar e calcular esse bit de paridade. Se for paridade par, eu vou acrescentar 0 ou 1 para fazer com que, no total, o número de bits 1 no meu número seja par. Se for ímpar, é a mesma coisa, só que eu quero que ele seja um número ímpar. Tá certo? Vamos ver alguns exemplos para a gente poder entender melhor como é que funciona. Tá?
Vamos ver, por exemplo, aqui esse caso, onde eu estou querendo trabalhar com um bit de paridade par, tá certo? E o meu número BCD é um número aqui de 4 bits que eu vou estar enviando, tá certo? Então eu vou ter que enviar não mais 4 bits, mas eu vou enviar 5 bits, tá? E eu vou ter que acrescentar esse bit adicional seguindo essa convenção de paridade par, tá? Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho todas as possibilidades que eu poderia estar usando em BCD, certo? Se eu estiver transmitindo um zero com paridade par, o meu bit de paridade é o quê? Bom, tem que ter no total um número par de bits 1, como tem zero, zero é par, então a paridade é zero. Se eu estou transmitindo 0001, a minha paridade tem que ser o quê? Tem que ser 1, tá certo? Porque senão eu não consigo ter um número par. Aí eu vou ter dois números com bits 1, então vai dar paridade par, tá certo? Se for 0010, também vai ser 1, tá certo? Aí vocês podem estar olhando ali aqueles numerozinhos que estão em vermelho aqui na minha tabela, e vocês vão perceber que em todos os casos eu vou acrescentar esse bit para fazer com que o número total de bits 1 na minha palavra seja par, porque eu estou usando paridade par. Tá certo? E em vez de transmitir aqueles 4 bits só, eu vou transmitir 5 bits pela minha linha serial. Tá ok? Legal. E aí? O que eu ganho de fazer essa tal de paridade? O que eu ganho, gente, é um negócio sensacional. Se eu acrescentar esse bit de paridade e transmitir, eu vou ser capaz de detectar todos os possíveis casos de transmissão errada. Ó, aqui tem um exemplo. Vamos supor que eu queira transmitir aquele número que está do lado esquerdo, tá certo? 00101, tá? Então, em vez de transmitir... como é que chama? Desculpe, eu estou querendo transmitir o 0010, tá? E eu acrescentei o bit da direita ali, que é o bit de paridade, para ele ficar com paridade par. Então esse número aqui já está codificado com paridade. E vocês veem que tem lá 00101, tem um número par de bits 1, então eu sei que esse número está correto e ele está já com a paridade colocada ali dentro. E aí vamos tentar imaginar que do lado de lá eu vou capturar e vou ver o que chegou. Então eu vou testar todas as possibilidades de erro. Então observem que lá no primeiro caso eu estou assumindo que o meu erro foi no primeiro bit, né, no meu bit 0. Então em vez de 1 veio 0. No segundo caso, em vez de 0 veio 1. No terceiro caso, em vez de 1 veio 0. E assim por vai. Então em cada um desses casos aí, aquele bit vermelho que está lá é o bit que veio errado. Tá? Então eu peguei e verifiquei para todas aquelas minhas possíveis números que eu estou recebendo, todos os possíveis casos em que o bit podia estar errado, assumindo que só tem um bit errado. Se tiver 2 bits errados, aí ele não funciona, certo? Mas você percebe que em todos eles a paridade está errada no final. Ó, no caso primeiro lá, ímpar, no segundo ímpar, no terceiro ímpar, no quarto ímpar, no quinto ímpar. Então assim, eu estou vendo que a paridade está errada em todos eles. Então eu sou capaz de, contando o número de bits da mensagem que eu recebi, saber se houve ou não erro de transmissão. E é óbvio, né, que nesse caso em particular, eu só estou detectando o erro de transmissão. Né? Vão existir outros códigos que eu poderia até ser capaz de corrigir e de descobrir qual que era o bit que veio errado e já corrigir, já mandar o bit certo. Não é o caso desse código com paridade. Teria que ser um outro tipo de código mais elaborado, mas existem códigos que fazem isso. Tá? Um monte de gente estudando teoria de códigos para tentar entender diferentes maneiras em que a gente poderia estar codificando para ter esse tipo de vantagem. Aqui eu só estou detectando que tem erro. Quando a gente detectar que tem um erro, em vez de dar um ok, eu vou dizer assim que houve erro. E do lado de lá a pessoa manda de novo o mesmo número, e aí eu consigo então fazer uma comunicação correta. Eu consigo detectar que houve um erro na transmissão. Para esse caso aqui, é o que a gente precisa. Tá ok?
Tentando generalizar um pouco, né, a gente pode tentar extrapolar isso para falar de distância, né, num determinado código, e nós vamos definir, vamos arbitrar que a distância D entre duas palavras de um código é o número de dígitos que precisam ser modificados em uma das palavras para se chegar na outra palavra, né? Por exemplo, qual que é a distância entre 100 e 001? Nós vamos ver que o primeiro dígito é diferente, o terceiro dígito também é diferente. Então nós temos dois dígitos diferentes, a distância é 2. Se eu olhar então agora a distância de todas as palavras umas para as outras, eu posso descobrir qual que é a distância de um código, né? Então a distância mínima em um código é a menor distância entre todas as distâncias medidas entre todos os pares possíveis de palavras do código, e particularmente a distância mínima do código BCD é 1, tá certo? E a gente só pode dizer que um código ele é dito detector de erros se e somente se a sua distância mínima for maior ou igual a 2. Então nós vamos ver o quê? Aquele caso que a gente trabalhou ali de acrescentar o bit de paridade, então um código com paridade, se a gente for calcular a distância, nós vamos ver que a distância mínima desse código com paridade é 2, tá certo? Então, por conta disso é que a gente consegue dizer que esse código com paridade ele é um código que permite a detecção de erros, tá certo? Gente, nós vamos terminando a nossa aula por aqui hoje, tá certo? A gente, como é que chama? A gente viu, de certa forma, diferentes tipos de código, tá? O nosso objetivo aqui não é esgotar essa questão, é só mostrar como isso é importante. Nós vamos estar voltando nessa questão mais lá na frente, quando a gente estiver falando de outros tipos de circuitos em que esses códigos são importantes. Nós vamos ver que, gente, nada do que a gente fala nesse curso é bobagem, tá? Tudo que a gente coloca não é à toa que a gente está colocando, tá? Esses códigos estão aqui porque eles vão ser usados depois, mais lá frente, lá no nosso curso, então a gente precisava introduzir eles em algum lugar e a gente está introduzindo ele aqui nessa aula, tá certo? Então, para aqueles de vocês que ficam imaginando, não, esse negócio de código aí é só para a gente saber, mas não precisa aprender, não é assim, tá? É importante que vocês saibam esses códigos. A gente tentou aqui focar nos códigos mais importantes. Essas coisas vão voltar mais à frente lá no curso, tá certo? Quando a gente estiver trabalhando com circuitos mais complexos, circuitos lógicos mais complexos. Por enquanto a gente nem chegou a falar ainda de circuito lógico. Nós vamos começar a fazer isso na próxima aula. Mas é importante que vocês entendam. Primeiro, essa diferença que existe, e é isso que eu quero que fique claro para todos vocês, tá? A diferença que existe entre uma conversão numérica, que é o que a gente fez na aula passada, de uma codificação, que é o que nós estamos fazendo aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Isso é muito importante. E perceber que alguns códigos podem ter algumas vantagens. Por exemplo, o código de Gray, ele tem aquela vantagem que de um número para o número seguinte só tem um bit sendo variado. Isso traz algumas vantagens em alguns dispositivos que eu posso construir, tá certo? Outra vantagem, por exemplo, é esse código usando paridade, que permite que a gente detecte que existe um erro numa transmissão, por exemplo, de um determinado dado que a gente está passando de um lugar para o outro, tá certo? Então, alguns códigos podem ter vantagens em função dessas propriedades que eles têm, tá certo? Isso é o que eu queria que ficasse dessa nossa aula de hoje. Depois eu quero que vocês façam os exercícios, tá? Eu estou disponibilizando alguns exercícios lá no Moodle para vocês aprenderem a fazer essas codificações e decodificações em código de Gray, em BCD, né? Aprender a usar essa questão da paridade, a calcular a paridade. A gente vai disponibilizar alguns exercícios para vocês fazerem isso, tá certo? E na próxima aula, gente, nós vamos começar a entrar efetivamente nos circuitos lógicos. Então, preparem o seu coração, porque na próxima aula nós vamos começar efetivamente a falar de circuitos lógicos, tá certo? Então é isso por hoje, gente, e até a próxima aula. Tá ok?